você começa a ter a seguinte questão: de um lado, o grande capital, e do outro lado, o estamento político burocrático. E o grande capital com a Lava Jato dizendo: nós vamos enterrar vocês, tá certo? Nós vamos acabar com essa corrupção. Tanto o Estadão, né, o grande jornal representando os industriais paulistas, quanto a Folha de São Paulo, né, e o Globo, estavam completamente apoiando a Lava Jato. O Moro era o herói nacional, tá certo? Já tinha sido capa do New York Times, vocês lembram aquelas coisas todas. E o resultado disso, então, é que o embate direto era entre o estamento político burocrático e o grande capital. E o grande capital estava ganhando de lavada, tá certo? Quando a JBS faz aquela denúncia, né, contra o Temer, parecia, tá certo, que era a grande vitória do capital, que é, de fato, forçar uma reeleição do Congresso, tá certo? Uma renovação do Congresso, e que as coisas iam... Era a impressão que dava. Veja, nesse momento, o estamento político burocrático, para se proteger, faz uma reforma política que garante duas coisas. Primeiro, que as empresas não podem mais dar dinheiro para as eleições, ou seja, tira o poder de influência do grande capital no resultado eleitoral, tá certo? Ou seja, torna o estamento político burocrático um pouco mais independente em relação ao grande capital quando se trata de financiamento eleitoral. Em segundo lugar, faz uma reforma eleitoral que garante, tá certo, que os grandes caciques do estamento político burocrático vão ser reeleitos e que, portanto, o Congresso que vai vir após a eleição é um Congresso que vai ser basicamente o mesmo, tá certo? Todas as análises indicavam que o Congresso teria a menor taxa de renovação naquelas eleições que a gente teve desde que começou as eleições diretas pós-ditadura. Veja, a coisa vai evoluindo, tá certo? As brigas vão evoluindo. E quando a gente chega para ter eleição, a gente tem um cenário que é terrível para a burguesia. O grande capital está numa clara ofensiva contra o estamento político burocrático, mas graças à crise estrutural, à crise da burguesia brasileira, à crise do capitalismo, etc., você não tem nenhum candidato eleitoral factível da própria burguesia. A burguesia tem um poder econômico, mas ela não é mais capaz de produzir políticos orgânicos que tenham, tá certo, representatividade nacional. O que ela produz é o lixo do lixo do lixo. E o resultado disso é que o único cara que eles podem lançar é o governador de São Paulo, o Alckmin, que não tem apelo eleitoral nenhum, tá certo? Mas que tem o apoio da grande burguesia. E, veja, sai ele, tá certo? E sai o Haddad representando o PT. Então, chegamos nas últimas eleições. O PT tem total segurança que vai chegar no segundo turno, como de fato chegou, tá certo? Total segurança. A questão é, qual vai ser o melhor inimigo para o PT bater no segundo turno, voltar ao poder, colocar o Lula solto e, enfim, tá certo? As coisas voltariam a ser a mil maravilhas. Veja, o que está acontecendo é que, quando chega neste momento, né, eles acham que o cara mais fácil de bater vai ser o Bolsonaro. Porque contra o Bolsonaro, que eles caracterizam como fascista, não tem nada de fascista, depois pode discutir isso, né? Mas como eles caracterizam o Bolsonaro como fascista, eles imaginam que contra o Bolsonaro você tem a chance de fazer uma frente democrática enorme. Então, muito melhor, tá certo, ter o Bolsonaro no segundo turno do que ter o Alckmin. Então, eles batem no Alckmin e deixam o Bolsonaro livre, tá certo? O Bolsonaro, que não está entendendo nada do que está acontecendo, que não esperava ganhar as eleições, é o único cara que vai para a televisão falando contra tudo e contra todos. E mais, dizendo que o grande mal desse país é que as pessoas não são mais cristãs, que esse país está moralmente corrompido, não é certo? E, além disso, tem a sorte de levar uma facada e que não tem que falar muito na televisão. Então, veja, ele passa a ser o único candidato anti-establishment, o único candidato que está falando contra tudo e contra todos, e que está dizendo: elejam, porque eu vou fazer esse país completamente diferente. Veja, nesse momento, o que a gente tem no país? Uma crise genial, um desemprego enorme, e você tem todos os grandes partidos políticos passaram pelo poder e fizeram exatamente a mesma coisa. Foram só variações, para ser curto e grosso, do neoliberalismo, que predomina como estratégia do grande capital, tá certo? Desde o começo da crise estrutural. Então, veja, você tem um processo em que todos os políticos fizeram exatamente a mesma coisa. A população olha para esses políticos e fala: é tudo farinha do mesmo saco, e é mesmo. Quem parece não ser do mesmo saco é o Bolsonaro. Então, você tem aquilo que o jornal, o Estado de São Paulo, vai chamar de uma sublevação pelo voto. Se vota majoritariamente do Bolsonaro.
E aí, o PT, 3 ou 4 semanas antes de ter o segundo turno, percebe que vai perder. O que ele faz? Em vez dele radicalizar na oposição para entrar contra o governo Bolsonaro, sendo candidato a liderar, ele modera. Ele começa a se vestir de verde e amarelo, começa, enfim, tá certo, a vacilar em relação ao aborto, e o resultado disso é uma vergonha, porque fica pior ainda, tá certo? E a derrota é acachapante. E para ser mais surpreendente ainda, essa sublevação pelos votos retira do Congresso Nacional a maior parte dos grandes caciques do estamento político burocrático. Você tem a renovação do Congresso Nacional maior, mais profunda, desde a redemocratização, coisa que ninguém esperava. Então, olha que coisa maluca. Quando a gente chega em outubro, você tem, né, um governo Bolsonaro, né, um Bolsonaro sendo eleito que não sabe o que fazer com o governo, porque ele jamais esperou ganhar, tá certo? Ao redor dele, você tem uma entourage militar que não tem a menor ideia do que fazer com aquele poder. Você tem um estamento político burocrático que foi em Brasília, a estrutura de comando dele foi desmontada. E você tem, do outro lado, uma burguesia que está com muito medo do que o Bolsonaro pode fazer. Porque dentro do governo Bolsonaro, você tem uma ala nacionalista do Exército que defende, olha que coisa maluca, que defende uma aliança com os Estados Unidos, mas não é uma aliança para se curvar aos Estados Unidos, é uma aliança para fazer o país se desenvolver, para o país ter um desenvolvimento autônomo. E isso significa que você tem que preservar o mercado interno, que você não pode prejudicar demais os trabalhadores, que você tem que desenvolver a tecnologia nacional. Veja, a burguesia morre de medo disso, tá certo? Então, a burguesia fica sem saber o que fazer, porque o candidato dela perdeu, quem ganhou não é o candidato dela, e os contatos que ela tinha no estamento político burocrático não foram eleitos. Já tinham choque com eles, mas não foram eleitos. Pessoal, é impressionante. Se a gente pegar de outubro, veja, o governo Bolsonaro toma posse em janeiro. Entre outubro e março, eu estou falando em pouco mais do que 5 meses, o estamento político burocrático se reorganiza em Brasília com uma competência impressionante. E o grande cara aí é o Maia, tá certo? Ele vai reorganizar o estamento político burocrático, ele procura a burguesia e faz um acordo com a burguesia. Olha, a gente controla o governo Bolsonaro desde que vocês segurem a Lava Jato, deixe de perseguir a gente e faça um acordo com a gente. A gente vai roubar menos, a taxa de corrupção abaixa, mas fica num nível que garante a sobrevivência da nossa estrutura política, da nossa estrutura de poder político. Quem está preso, fica preso, tá certo? Mas a gente não vai ter nenhum outro grande cara a ser preso, tá certo? A Lava Jato acaba aqui, tá certo? E a gente faz um acordo e, em troca disso, a gente controla o governo Bolsonaro. E, de fato, é isso que aconteceu. Então, a partir daí, veja, o governo Bolsonaro entra naquela primeira fase da vida dele, que é se confrontar com o estamento político burocrático, que agora representa o grande capital de uma forma cada vez mais integral, de uma forma cada vez mais forte. Bom, o Bolsonaro perde todas. A contrapartida, tá certo, é que a burguesia, através da Lava Jato, começa a investigar as bandalheiras da família Bolsonaro. E desde o fato de que o Bolsonaro é articulado às milícias, que, tá certo, o patrimônio dele aumenta assustadoramente de uma forma injustificável, as bandalheiras do filho, a relação com o assassinato da Marielle, e vai embora, tá certo? Né, a construção de prédios clandestinos no Rio que desabam, vai daí para fora. E o resultado disso, então, é que nesse confronto o Bolsonaro decide organizar um golpe. E, de fato, ele estava organizando um golpe. Mas era maluquice da cabeça dele, porque ele não tinha nenhuma força política de fato apoiando o golpe. O golpe se mostrou completamente inviável. Teve uma tarde que o Bolsonaro fez uma reunião em Brasília para decidir se dava o golpe ou não. E os milicos ao redor dele, você está louco, não dá para dar um golpe, não, é impossível. Já que não dá para dar o golpe, tá certo? Ele tem que se aliar com uma parte do Centrão, pelo menos, para conter essa ofensiva jurídica sobre a família dele e sobre ele, e para fazer um governo minimamente governável, que é a opção que ele faz, que é o que está acontecendo no país agora. Você tem, hoje em dia, um desdobramento no qual, né, o Bolsonaro está cada vez mais ligado a essa parte do estamento político burocrático mais corrupta, mais bandida, que é o Centrão. Ele conseguiu, desta forma, atrair, tá certo, para o lado dele, uma parte do estamento político burocrático que, sob a liderança do Maia, não tinha grande peso mais, tá certo? Ele conseguiu atrair esse setor. Com isso, ele tem uma base parlamentar que evita o impeachment dele,
E, ao mesmo tempo, ele consegue aprovar algumas coisas que interessam ao governo, como esse novo Bolsa Família que ele está tentando fazer, eu já volto um pouquinho sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, veja, com isso, ele consegue ter uma certa base para negociar com o grande capital e falar, tá bom, então vocês não vão prender os meus filhos, vocês não vão fazer o meu impeachment e eu cedo para vocês o que vocês quiserem. O resultado disso, veja, primeiro, é que ele começa a se aliar com um setor, obviamente, corrupto, e uma parte da base dele começa a dizer, não é possível, esse cara está traindo a gente. E está mesmo. E, por outro lado, veja, a indicação que ele fez para o Supremo agora de um juiz, né, que plagiou a tese de mestrado, que disse que um doutorado que não tinha, isso vai ser juiz da Suprema Corte, tá certo? Mas, além de tudo, é um juiz que não é alinhado com os setores conservadores, que já tinham 2 candidatos que estavam apostando para o Bolsonaro. Veja, esse é o preço que o Bolsonaro pagou para não ser derrubado e os filhos não serem presos, ou talvez ele, inclusive, ser preso. E o resultado disso, veja, é que você tem hoje um governo Bolsonaro que provavelmente, tá certo, vai conseguir terminar, não sei se vai conseguir ser reeleito, mas vai conseguir terminar o seu mandato. O impeachment já não está mais na ordem do dia. Por que não está mais na ordem do dia? Por uma razão muito simples de vocês entenderem. Porque a oposição democrática contra o fascismo de Bolsonaro, que não é fascista, certo? Mas contra o fascismo de Bolsonaro, que naquela hora que o Bolsonaro estava ameaçando o golpe, fez abaixo-assinado, camou manifestação, etc., quando o Bolsonaro começou a negociar com o estamento político burocrático, começou a negociar com o Centrão, começou a negociar com o grande capital, todo esse movimento desapareceu. Porque, claro, esses democratas que estavam falando contra o Bolsonaro são os mesmos democratas que, sob o governo FHC, sob o governo petista, fizeram um acordo com esta corja, tá certo, de extrema-direita dentro do Estado durante anos. Para eles, é fundamental garantir, dentro do aparelho repressivo do Estado, este pessoal mais duro. Porque, claro, para controlar a sociedade brasileira nessa situação de desigualdade, miséria, etc., você precisa de um nível de violência muito grande, que esses caras são capazes de executar. Então, vocês percebem que, neste movimento, a gente tem hoje um acordo entre os democratas, que alguns meses atrás eram, né, fortemente democratas contra o Bolsonaro, hoje estão caladinhos, estão lá, tá certo? E você tem um processo em que você negocia com o Bolsonaro a sobrevivência dele, desde que ele, né, atenda os interesses do estamento político burocrático e do grande capital, coisa que ele está fazendo. Então, assim, eu diria para vocês que a gente está um momento no país em que o país vive uma situação extremamente difícil.